aba 9 de março de 2019. No fogo do Sagrado Coração, saúdo cada aba presente. Que a paz, a alegria e o amor estejam presentes no seu dia a dia. Silêncio. Como você pode ver, mais e mais de vocês estão retornando à sua morada de eternidade. Quaisquer que sejam os sintomas, as manifestações, quaisquer que sejam os elementos que ocorrem na tela da sua vida, bem como na tela da vida, cada um de vocês agora tem a possibilidade, espontânea e de maneira autônoma, de se aproximar do momento inicial do tempo zero. Muitas percepções, experiências, experimentos e reconexões, bem como reconhecimentos, são feitos através do processo coletivo que é amplamente visível no nível desta Terra. No que acontece em todos, em cada percepção, em cada emoção, em cada evento e em cada silêncio, a verdade da evidência, a verdade de Ágape, se desdobra inexoravelmente, tomando posse de todos os elementos limitantes e obstrutivos existentes dentro do personagem que está se afastando de você. O eu eterno agora aparece gradualmente ou brutalmente em muitos de vocês, resultando em um reconhecimento total de sua eternidade, além da forma, bem como além de qualquer manifestação, em qualquer dimensão. Cada um de vocês é de agora em diante capaz, seja durante as ressonâncias Ágape, espontaneamente, sem esforço, a partir do momento em que diminuem os seus pensamentos e ideias, a partir do momento em que estão vazios de si mesmos, para deixarem ser o que nunca poderiam deixar de ser, o que nunca poderiam ser extintos, lhes permitindo encontrar não só quem vocês são, mas o que vocês são além de ser. Assim, desde a entrega do código-fonte das mães geneticistas, muitos elementos ocorreram em inúmeros irmãos e irmãs presentes nesta Terra, mas também em todos os reinos vivos presentes neste planeta, que passam pela alegria nua e pura, risos, sorrisos, bem como confrontos, levando também assim, inevitavelmente, a verdade deste amor nu chamado Ágape, onde não há necessidade de nome, mas simplesmente de sorrir para a verdade que se desdobra. A emanação do absoluto se torna visível, o desconhecido se torna conhecido, lhes trazendo o reconhecimento de quem são além do ser e de quem são além da forma, os levando além do paraíso branco, a perceber de inúmeras maneiras o grande silêncio e a grande alegria, antes do desaparecimento de qualquer forma e de qualquer sofrimento. O conjunto de processos dinâmicos interage entre si em toda a criação, dentro dos inúmeros sonhos da criação, e agora se reúnem em seus céus, mas também em seu coração, fazendo de seu coração o receptáculo de todo o sonho da criação, completando assim o sonho da consciência, completando assim qualquer noção de separação, qualquer noção de falta, qualquer noção de incompletude. Isto é vivido em cada momento, desde o momento em que vocês mesmos aceitam e acolhem o inefável que se apresenta de inúmeras maneiras, nas quais não é para você entender os prós e contras, mas simplesmente aceitar, acolher e descobrir a verdade nua e crua, o absoluto em emanação e manifestação, traduzindo-se em risos permanentes e sorrisos em você, não mais iluminando apenas o que se chamava de áreas de sombras, mas lhe fazendo viver e descobrir a verdade inefável de toda a criação, do alfa e do ômega, no mesmo espaço e tempo do tempo zero inscrito no coração do seu coração. A única maneira de resolver qualquer antagonismo ou resistência à luz já não está em qualquer explicação ou compreensão, mas simplesmente na experiência e na travessia, sem se interessar por ela, mas simplesmente deixando fluir algum elemento irritante ou resistente que apareça no seu corpo e na sua vida. A partir do momento em que há aceitação, a partir do momento em que há acolhimento, a partir do momento em que há doação, então o dom do amor lhes é revelado. O dom do amor que os leva a se entregarem cada vez mais à verdade do amor, a emanação do absoluto, para viverem dentro desta carne, a ressurreição do corpo da eternidade e a consciência associada a ele, lhes permitindo descobrir o suporte, a base e a origem de toda a vida.
O que antecede a luz, chamado nada para o ego, não é nada mais que o amor sem particularismo, apoiando e organizando o sonho da criação. Isto está acontecendo neste exato momento e é chamado a se intensificar a partir de agora, a cada dia, em março de 2019, trazendo alívio a qualquer sofrimento que passe, seja na tela da sua vida ou na tela do mundo, porque você não é deste mundo, mas você está neste mundo. Estas palavras de Cristo tornar-se-ão a verdade inefável através da experiência e da passagem do que está acontecendo neste exato momento em todos os níveis da criação. Do átomo que constitui uma das suas células a todas as moléculas que animam o seu corpo, em todas as suas estruturas físicas, sutis e eternas se misturam, desencadeando a liberdade e a beleza inefável para você descobrir como sempre foram além de todas as formas, todas as aparências e todo o sofrimento. A evidência atravessa um novo estrato. Este novo extrato não é uma progressão, mas uma forma de descoberta, em certas ocasiões e em algumas circunstâncias, que eu descreveria como algo cada vez mais vasto, cada vez maior e cada vez mais leve, ao mesmo tempo, cada vez mais presente. É obviamente o seu corpo de eternidade, é obviamente a emanação do que foi chamado para Brahman, o absoluto e o último, através do seu personagem nesta forma efêmera, no coração do coração. A resolução da equação entre a pessoa, o ser e o não ser, portanto termina agora coletivamente, lhes permitindo ajustar a descoberta da beleza inefável de quem você é, o que quer que você pense, o que quer que você resista, o que quer que você duvide disso. A partir do momento em que você dá o primeiro passo, desde a doação de si mesmo até o que você é, do acolhimento incondicional e irrestrito de tudo o que passa em você ou através de você, sejam as visões, os pensamentos, as memórias residuais, que estejam através das visões, ou simplesmente através do grande silêncio e sorriso que o acompanha, tudo isso se desdobra de inúmeras maneiras para cada um de vocês. Cabe a você não tentar compreender ou explicar de acordo com a linearidade do tempo, de acordo com a linearidade biológica, o que acontece em seu corpo ou em sua vida, e descobrir que por trás do evento de qualquer natureza, feliz ou infeliz, esta é a verdade inefável da emanação do absoluto através desta encarnação, através do seu corpo, permitindo que você viva a autonomia além do paraíso branco, viver a liberdade que não depende do seu interior e nem do seu exterior, e não depende de ninguém, de nenhum salvador, de nenhuma fonte externa de quem você é. Percebendo que você é toda a criação, todo o sonho, o incriado e o criado, vocês retornam à origem da fonte, à origem do primeiro impulso da consciência, neste primeiro parto, que para alguns de vocês foi doloroso durante esse mês passado de fevereiro, e que hoje, leva à coroação da primavera, a inefável beleza da descoberta através desta carne, de suas experiências. Ao longo de sua vida e através da vida, colocando em ação e realçando o que era desconhecido e que hoje é conhecido pela graça do fim do sonho da criação. A borboleta nasce, às vezes ainda olhando com amor e com medo, o que era no dentro da ilusão da lagarta, e abriga apenas alguns fragmentos de sopro de vida, alguns fragmentos de memória, e agora se afastará todos os dias e se libertará do seu ser para o não ser, em manifestação através do seu personagem, da sua carne e do seu coração. O fogo do Sagrado Coração começa a se espalhar entre muitos de vocês, lhes permitindo entrar espontaneamente na ressonância ágape, de forma natural, sem sequer evocar a menor postura, ou a menor intenção. Isto é chamado estado natural, antes do sonho da criação, o estado natural fora de qualquer estado, e ainda assim é traduzido através do seu corpo, da sua consciência, em seus diferentes aspectos, e é revelado a você na possibilidade de sua consciência habitar mais e mais permanentemente o seu corpo de eternidade.
além dos inúmeros sintomas que foram descritos e dos quais vocês irão testemunhar, eu tenho certeza de que há um processo que está em andamento, lhes dando a impressão de uma sequência de acordo com o tempo e o espaço, e você descobre neste momento que o tempo e o espaço são apenas uma construção artificial ligada ao sonho da criação, a expressão da consciência, mas que não conseguia lembrar que era anterior a qualquer forma como de qualquer mundo. O paraíso branco irá gradualmente, às vezes de forma brutal, dar lugar ao surgimento do absoluto através da sua consciência, do seu corpo, mas também dentro de todos os olhares, de todos os atos, de todos os encontros que terão neste mundo neste mês de março. Você será acompanhado nesta descoberta, ou melhor, nesta redescoberta, por um conjunto de manifestações, tanto dentro da sociedade humana, dentro dos países e nações, como dentro do céu e da terra, pela ação conjunta dos quatro viventes, se desdobrando em você de uma maneira muito forte, resultando acima de tudo colocando em ação e funcionamento, de uma maneira total, do triângulo de fogo localizado em sua testa, que já não é o terceiro olho, mas todas as 12 estrelas, as 12 virtudes ligadas ao corpo da eternidade, se reunindo na frente de sua testa, e permitindo a atuação e o destaque do absoluto dentro da própria ilusão, mesmo dentro do confinamento, como dentro do coração de todos os sonhos da criação, desde o primeiro sonho. As baleias desempenharam um papel essencial, não como animais marinhos, não como mamíferos, mas como as grandes mães geneticistas, encarnadas acompanhando sua criação até o momento do grande retorno, até o final do sonho. O contato estabelecido através de Paami e também através da presença de Ágape os permite hoje, coletivamente e individualmente, viver na totalidade, através da ilusão da criação, este amor que não depende de nada, nem de vós e nem do outro. Porque no final, a emanação do absoluto resulta na observação de que tudo isso é apenas um sonho, e que todos os sofrimentos experimentados e tolerados concerniram apenas a pessoa, mas nunca obliteraram a sua presença eterna e a sua ausência eterna dentro do grande descanso e silêncio. A partir de agora, vocês são um número suficiente, como abas, a ressoarem e vibrarem em Paami, em Ágape, na ressonância do amor puro, ignorando os aspectos sociais, ignorando as condições morais, ignorando os papéis neste mundo linear, se descobrindo igualmente cada um de vocês, com a mesma intensidade e felicidade, ignorando todo o sofrimento, ignorando toda a memória, ignorando toda a projeção e toda a visão. Assim, o fogo do Sagrado Coração se desdobra neste momento exato das minhas palavras, tocando o coração do coração, além da ressonância ágape, além do último, além do ser e do não ser, através deste corpo de carne, a verdade do inefável, onde nada pode faltar, onde nada pode aparecer e onde nada pode jamais desaparecer ou ser removido. Cada um de vocês, qualquer que seja sua situação atual em sua vida e na vida, tem o mesmo potencial e as mesmas características para viver isto. De fato, não há nenhum pré-requisito, nem vibracional, nem energético, e nem de qualquer tipo de conhecimento que possa ser de qualquer utilidade para vocês hoje nesta redescoberta de quem vocês são dentro do Eterno. Não há necessidade de mais nada, como já foi dito e repetido, mas hoje de uma maneira mais imediata, de acolher e dar com a mesma intensidade, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, quaisquer que sejam os seus sofrimentos, quaisquer que sejam os seus hábitos ou memórias residuais. Na abertura do tempo zero, vivida desde o primeiro nascimento, que ocorreu na segunda quinzena de fevereiro, abriu bem aparente a porta do absoluto, lhes fazendo descobrir que nunca houve uma porta, mas simplesmente um sonho que foi além da razão, e continuou além do esquecimento, para lhes fazer crer que era simplesmente o que estavam vivendo na superfície desta terra, sem esperança de resolução, sem esperança de evolução, sem esperança de transformação. A boa notícia põe fim à espera e à esperança, porque não há mais necessidade de projeção no tempo, não há mais necessidade de atraso, não há necessidade de tempo, mas simplesmente de se reconhecer no acolhimento e na doação, e nada mais.
A partir do momento em que toda a sua vida é impulsionada por esta noção de acolhida, por esta noção do dom, então o sacrifício é realizado, completando assim a sua ressurreição antes do evento coletivo, lhes permitindo estabelecer ainda mais, não só na luz, mas a partir de agora também na emanação do absoluto, a partir do momento em que ele dá e acolhe a capacidade de cada um de viver o tempo zero na totalidade e na íntegra, apesar da presença deste corpo de carne. Porque é nele que se dá a ascensão, através dele que a transmutação celular ligada aos códigos-fonte, ligada às línguas do verbo, permitiu a reativação total de todas as codificações localizadas no nível do que vocês chamam o DNA-TCG. Isto foi expresso por Paami, você vê isto hoje dentro do seu corpo, quaisquer que sejam as dificuldades, como dentro das suas atividades, do seu descanso, dos seus alinhamentos, das suas ressonâncias ágape. A rede de ressonância ágape se desdobra de forma cada vez mais majestosa, além de qualquer identificação, seja com Abba, Paami ou qualquer outra pessoa, e muito menos com você mesmo ou com qualquer modelo, fazendo você descobrir a liberdade que não depende nem de dentro e nem de fora, porque muito em breve não haverá nem de dentro nem de fora, colocando fim na limitação, colocando fim no confinamento, terminando com a rigidez e com o sonho. Isto é o que acontece em cada um de vocês, mesmo que ainda não tenha plena consciência ou reconhecimento. Vocês perceberão que todos os eventos que ocorrem em sua vida, em seu corpo, em seus relacionamentos, nos aspectos sociais e também nas visões interiores, apenas os levam de volta a um grande silêncio, verdade e liberdade, onde não há necessidade de um conceito, experiência, visão, pré-requisito ou meta. Neste momento, o triângulo de fogo da Terra localizado no nível do sacro, e o triângulo de fogo ligado às estrelas, localizado no nível da testa, agora estão alquimia na parte da frente do corpo, abrindo assim a porta para o absoluto em sua emanação e manifestação, apesar da presença da pessoa e apesar da presença do ser, e assim ampliando o não ser, o absoluto e o último, assentando-se de certa maneira na supraconsciência de seu corpo de eternidade, antes da fusão dentro do ser e do não ser, o corpo de Cristo ressuscitado em cada um de vocês. A ressurreição ocorre e chega ao fim, onde você percebe que nunca houve morte, nascimento ou sofrimento. O riso e os sorrisos podem explodir independentemente de qualquer causa, justificação ou pergunta. Muitos de vocês percebem cada vez mais facilmente, mesmo sem poderem colocar um rótulo nele, os diferentes fluxos de luz que passam através do seu corpo, atravessando das zonas de resistência, além de qualquer compreensão, de qualquer explicação, trazendo a resolução pela graça da inteligência da luz e, a partir de agora, pela presença do absoluto em emanação. Quando já não há vibração, nenhuma palavra, nenhuma visão, mas simplesmente a evidência, e que nada pode ser dito a respeito, mas sempre traduzindo, sem querer, no sorriso permanente e riso desta alegria indescritível, que não depende de nenhuma causa, e especialmente de nenhuma pessoa. Tive a oportunidade de repetir muitas vezes que redescobrir o que nunca desapareceu põe fim a todo o sofrimento, a ilusão do tempo, a ilusão do espaço, a ilusão da forma, a ilusão de aquisição de qualquer natureza e a qualquer noção de evolução. Porque na verdade o que é perfeito nunca se moveu, nunca partiu, nunca desapareceu, mas simplesmente foi confinado e esquecido. Portanto, vocês estão no alvorecer de um novo dia, que não marca a repetição de dias, mas um dia em que nunca mais haverá uma noite, um dia em que não haverá mais necessidade de luz externa, um dia em que não haverá mais necessidade de explicação ou mesmo compreensão. Pois você é a verdade em sua totalidade e a liberdade além de qualquer noção interior e exterior, bem como além de qualquer identidade ou identificação possível. Silêncio.
O fogo do Sagrado Coração é a tradução vibracional da emanação do Absoluto, fazendo com que o chamado chakra do coração se torne muito mais do que este simples chakra, alimentado pelo canal mariano, alimentado pelas portas AL da unidade, alimentado pela porta OD e pela porta AIR, no seu peito. Permite o desdobramento dos 24 fios de luz da primeira criação através do seu próprio corpo. Estes 24 fios de luz, nada mais são do que a ressonância ágape ampliada dentro do absoluto e do não-ser, e simplesmente traduzida na emanação, pelos 12 fios da alma e pelos 12 fios do espírito, finalmente reunidos dentro da própria verdade, colocando um fim ao chamado jogo do corpo, alma e espírito, e permitindo manter apenas a verdade indizível do Paráclito, o espírito do Sol, o coração dos anjos e a verdade de quem você é, além de qualquer noção de identidade, além de qualquer ponto de referência, além de qualquer tempo e espaço. O que se vive neste momento, seja qual for a tradução das suas palavras ao virem testemunhar, não para glorificar nada, mas simplesmente estar de acordo com a verdade que você é. Não há ego, não há necessidade de ser reconhecido ou de demonstrar, mas simplesmente a evidência que pode apenas ser expressa, dada e comunicada. De agora em diante, cada uma das suas palavras, cada um de seus testemunhos, cada um de seus olhares, cada um de seus pensamentos, levará à emanação do absoluto, à emanação da verdade, que não depende de vocês, nem de nenhuma regra, de nenhuma lei, nem mesmo da lei do lhes trazendo de uma maneira cada vez mais rápida, individual e coletivamente, a redescobrir o nobre sentido do que foi chamado de fraternidade, do que foi chamado um coração, uma consciência, e, além disso, através desta reunificação, através desta ressonância comum, deixar a emanação do absoluto absorver o sonho da criação. Isto ocorre no nível celular, ocorre no nível individual, ocorre no nível coletivo e está acontecendo agora mesmo em toda a criação, bem como em todo o sistema solar. Cabe a você se aceita descobrir o que está ocorrendo na superfície desta Terra e no Sol, mas o melhor testemunho é o que estão vivendo. Qualquer que seja a perda de suas referências, de seus vínculos rompidos ou restaurados, tudo isso contribui apenas para uma coisa, para você despojar do que ainda pode obstruir a visão clara de quem você é além de qualquer aparência ou forma. Isto, de novo, ocorre independentemente de você e é simplesmente ampliado e amplificado pela ressonância ágape. E quando você está presente através do fogo do Sagrado Coração, que já não precisa de intenção, já não precisa de direção, já não precisa de compromissos, já não precisa estar em fase, porque esta fase já reconhecida por todos, mesmo aqueles que hoje ainda estão inscritos na dualidade, nas visões ou na esperança de um novo mundo, irão compreender e viver o novo, que não é um novo mundo, mas que o novo é o que aí sempre esteve apesar de todas as aparências e de todo o sofrimento. Então, o fogo do Sagrado Coração se desdobra a partir de cada aba, de cada um que se reconhece em aba, além da pessoa que se expressa, além de qualquer forma, de qualquer história, de qualquer sonho. A luz não está presente apenas em você, a luz não é apenas a inteligência da luz, a luz não é apenas o seu corpo de eternidade presente para todos, mas a luz é o agente, despojado de forma, de intenção, em ágape, lhes permitirá deixar o fogo do Sagrado Coração emanar espontaneamente do seu coração. Isto não é a coroa ascensional, nem a lemniscata sagrada, nem qualquer onda de vida, nem mesmo a progressão dentro do canal marianos de qualquer entidade, mas a revelação lúcida e consciente da presença do vosso corpo de eternidade, não só pelas ondulações ou movimentos sem movimento, se assim posso dizer, onde tem a impressão de que o vosso corpo se move, ao passo que não se moveu, mas muito mais pelo estabelecimento de quem você é, emanando do absoluto de dentro deste corpo de eternidade, permitindo assim completar a passagem e a travessia. O que foi reunido e o que foi integrado, deve agora deixar espaço, além de qualquer mecanismo, a verdade nua e crua.
Lembrem-se, não há necessidade de vocês, não há necessidade de nada além do que dar-se, nada além do que acolher incondicionalmente tudo que aparece no corpo de vocês, tudo que aparece na tela deste mundo e na sua tela interior, os levando ao paraíso branco, e muito mais claramente de agora em diante, ao que é anterior à luz, ao que é a fonte da luz e não apenas a fonte. Ao se reconectar e se reconhecer, isto sinaliza para você a parada do motor do sofrimento, do motor do questionamento, e o coloca você completamente dentro da evidência da vida, dentro da evidência de Cristo, dentro da evidência do Paráclito. Os quatro viventes, assim como o éter primordial, é que permitem isto e agem em você, através de você independentemente de você. Não é mais uma questão simplesmente de ascensão vibratória, de intenção, mas de estar lúcido do que emana de você além de qualquer percepção, levando você a ver o alívio de qualquer sofrimento, de qualquer distância, de qualquer sentimento de separação, de qualquer elemento da criação, seja ele um humano, um animal, uma planta, um cristal ou os mundos multidimensionais. Silêncio. A fusão e a emanação do corpo chamado Morontiel, ou corpo crístico, é cada vez mais aparente em vocês e literalmente os desprende dos últimos hábitos, das últimas memórias, da aclimatação final do fato de que a consciência precisa de uma forma. Você é anterior à consciência, e a consciência virá até você, como foi brutalmente declarado por Bidi, mas também por mim, de que a consciência não é mais do que uma doença, os levando a rejeitar sem esforço, ou se preferir, deixar ir o que só passa, quer sejam as suas concepções espirituais, quer sejam as suas experiências de ontem, quer sejam os últimos hábitos simplesmente relacionados com a interação social, emocional, humana, tudo isto já não terá qualquer peso ante a intensidade do absoluto em emanação através do fogo do Sagrado Coração. Não pode haver nenhuma técnica, nenhum gesto, que facilite a emanação do fogo do Sagrado Coração, ao contrário de Ágape, porque é o momento de verificar por si mesmo, se você se entregou e se acolheu tudo que foi apresentado à sua consciência, seja através deste corpo, seja através das dores, como através de todas as dificuldades, mas também simplesmente de todas as alegrias e experiências que você teve nesta vida desde o seu nascimento, sem se referir a qualquer karma, o que só diz respeito à pessoa, sem se referir a qualquer melhoria que só diz respeito a um futuro, sem se referir a qualquer evolução. É muito mais hoje em dia, uma questão de finalizar a transubstanciação, os levando a viver o Paráclito na sua totalidade, a ser muito mais do que o Alfa e o Ômega, a ser muito mais do que o caminho, a verdade e a vida, mas ser precisamente o que lhes permitiu sonhar tudo isso. Você descobrirá então que não há mais você nem os outros, que não há mais distância, que você não pode recusar nada do que a vida lhe traga. Por mais leve ou pesado que seja, o acolhimento será o mesmo. É neste momento, quando você estiver nesta postura, que se tornará natural, o estado natural surgirá e o fogo do Sagrado Coração se tornará permanente. A prática na rede de ressonância ágape, a prática da benevolência, a prática de deixar a vida ser o que ela é através de qualquer personagem e de qualquer intenção, lhe permite ser transparente de uma maneira total, apesar ainda da opacidade deste corpo, que também se eleva na sua ascensão, pelo seu desaparecimento e pelo seu consumo. Alguns de vocês sentem sensações de cozinhar ou mesmo queimaduras, às vezes estáticas, às vezes dinâmicas, em diferentes partes do corpo. De fato, a ação dos quatro viventes, a partir de agora, se reflete essencialmente em seu corpo, pela propagação do fogo que vem consumir todas as ilusões, o seu corpo como este mundo, e qualquer sonho de criação. A felicidade é então total. Quaisquer que seja o inconveniente de seu corpo e de sua vida, não pode haver questionamento, não pode haver interrogações, porque tudo é resposta, porque tudo é evidência.
A ativação total do triângulo de fogo na sua testa corresponde, eu diria que a ativação dentro do próprio mundo, das 12 estrelas da sua cabeça e das 12 virtudes espirituais correspondentes, encontradas no nível do cotre, cortante, do seu coração, pelo fogo do Sagrado Coração em emanação e manifestação. Assim, a fusão dos três em um, agora realizada no nível do seu peito, permite que o poder do amor nu, irradie e emane através do seu tetraquihexaedro do seu coração da eternidade para a felicidade antes do fim do sonho. A emanação do fogo do Sagrado Coração ocorre espontaneamente, desde o momento em que você acolhe, seja um irmão ou uma irmã, uma circunstância, uma dor, um sofrimento. Experimente, e também, não acredite em mim, porque só a experiência e a vivência fortalecerá você nesta verdade e lhe demonstrará de uma maneira formal, total e indissolúvel de quem você é, isto é, o eu eterno. Você é a criação em sua totalidade. Não há outro, não há você, há apenas o jogo da criação no qual você acreditou estar identificado, através de uma forma, através de uma dimensão ou através de um mundo. Isto também é feito na mais simples humildade, isto é, no meio da sua humanidade mais comum. O estado natural não é um estado extraordinário, não é um estado onde você está cheio de visões, não é um estado onde você gasta seu tempo explicando qualquer coisa, mas quando você está imerso na beatitude e em ação da bem-aventurança. Silêncio. O fogo que se manifesta, portanto, resulta do fogo dos quatro viventes, assim como do fogo chamado Kundalini que, eu lhes recordo, se fundem na corrente central com as duas correntes laterais chamadas Ida e Pingala, transformando Sushumna no que foi chamado há muitos anos, durante a descida do Espírito Santo, de o canal do éter. O éter primordial, celebrado pela fusão dos quatro viventes, penetra agora na sua cabeça e em todas as suas células, assim como em toda a sua coluna vertebral. Quaisquer que sejam as percepções, dolorosas ou agradáveis, onde quer que esteja localizada, você já tem a oportunidade de perceber a emanação do Absoluto. Muitos irmãos e irmãs já estão vivendo dessa maneira. Eles são os transformadores, eles são os catalisadores, simplesmente pela sua presença e ausência conjugadas. Não precisam de palavras, não precisam empreender nada, mas simplesmente de acolher e dar, porque o fogo do Sagrado Coração é um dom total e um acolhimento total. Se há resistências ligadas à sua história, ligadas à dualidade, ligadas às memórias, ligadas aos hábitos, lembre-se que, a partir de agora, lhes basta evocar este fogo do Sagrado Coração, possivelmente pelas sílabas Paam e Agape, permitindo então implementar a emanação dos 24 raios de luz da criação. Isto é o que ocorre através da sua carne, e que modifica as células do seu corpo, modifica os órgãos do seu corpo, como explicou Taami na sua última intervenção. O simples fato de testemunhar, o simples fato de questionar, aqui ou em outro lugar, lhe trará a resposta com risos e sorrisos. Porque o que é vivido por um, ressoa no outro com a mesma intensidade. Esta é a prova de que em você a dar-se e a acolher com a mesma reciprocidade e a mesma intensidade. O tempo zero é, portanto, o absoluto. O tempo zero é o grande silêncio, a grande alegria, a grande beatitude, quando você não pode mais trapacear, você não pode mais reivindicar nenhuma satisfação pessoal, pois a satisfação do outro se torna mais importante que a sua satisfação. Cristo disse: o que você faz ao menor de vocês, é para mim que você faz. Agora você vai viver em sua totalidade. Isto ampliará o sentido de dar, o sentido de acolher, o sentido de evidência e, é claro, fortalecerá, se assim eu posso dizer, a intensidade da emanação do fogo do Sagrado Coração. Então é assim que o estado natural é feito, de uma humanidade mais simples, onde não há necessidade de experiências, visões, energias, vibrações, onde você encontra sua humanidade e sua infância, onde reside a verdade.
Enquanto houver uma reivindicação em você, enquanto houver a menor visão em você, enquanto houver a menor percepção de um desequilíbrio ou de um fluxo de energia muito forte em você, cabe a você neste momento, não buscar nada para explicar, não buscar nada para entender, mas sim decidir acolher real e concretamente, sem questionar. O entendimento então será imediato, a vivência é a explicação, não há outra, não passará mais por qualquer explicação, nem mesmo por uma compreensão no sentido intelectual. E muito poucas palavras pode haver sobre este estado natural, mas muito mais em uma tradução pela sua postura, pelos seus pensamentos, pelos seus gestos e pela atenção que você coloca a cada encontro, a cada olhar, seja ele mineral ou humano, e você verá que já não será possível fazer a menor diferença, segundo a forma, segundo os efeitos, segundo os seus pensamentos ou segundo os seus vínculos e segundo a sociedade. A partir deste momento, e isto está em andamento, você perceberá que o efêmero, no que diz respeito às questões da vida, às questões da sua vida, já não é mais válido e darão lugar ao grande sorriso, aquela alegria que não precisa de objeto, nem de sujeito, nem de explicação, porque isto é a resposta a qualquer interrogação. Chegou o momento de lhes dar a palavra, quer seja para suas perguntas, quer seja para os seus testemunhos. Estes não são para vocês, mas para todos os irmãos e irmãs de todos os lugares que descobrirão estas palavras e que ressoarão diretamente, além da compreensão intelectual das minhas palavras e das suas palavras, pela ressonância ágape e pela possibilidade de então, pelo dom e acolhida, de deixar emanar o fogo do Sagrado Coração. A Aba agora os convida a expressar o que você preparou, ou o que vem espontaneamente, com a mesma clareza e simplicidade. Voz. Eu tenho algumas perguntas escritas para começar. Pergunta. Há vários meses que eu vivo ágape todas as noites, quando estou totalmente disponível. Também sinto momentos, se assim posso dizer, de quem me tocou, está sempre cheio de amor. Eu vi que o único presente é eu vivo tudo e não sou nada. Isto é suficiente para estar no tempo zero permanentemente. A partir do momento, como você disse, lhe é dado a viver ágape. Quando você está disponível, você vai notar rapidamente que você está disponível em qualquer atividade que seja. Existe, de fato, uma forma de dissociação. A travessia, como eu disse, terminou, a fusão está completa, permitindo a separação do joio e do trigo, ou seja, efêmero e o sonho, em comparação ao que antecede a qualquer forma. Então, não se questione, continue ressoando em ágape, o mais simples quanto possível, não há nenhuma pré-condição, exceto acolher e dar de acordo com o que a vida lhe pede, de acordo com o que a vida lhe oferece, de acordo com o que é a sua vida. Assim que você se apercebe de que o outro, mesmo o pior inimigo, se tornou mais importante do que você, então não há mais nenhum obstáculo ou relutância para que o fogo do Sagrado Coração emane e complete de alguma maneira o próprio sentimento de ressurreição. Você terá vivido o evento, e cada vez mais de vocês estarão vivendo antes mesmo do evento coletivo. O tempo zero está, portanto, realmente presente e ativo, além de qualquer contingência, e eu diria para você, além mesmo de qualquer disponibilidade. Por enquanto, parece estar disponível quando você tem tempo, como você se expressou, e é à noite. Mas você vai notar muito rapidamente, no espaço de poucos dias, que você não precisa estar disponível, a partir do momento em que você esteja na acolhida, seja qual for a ocupação que você esteja em exercício. Não há tarefa agradável ou desagradável dentro da pessoa que agora possa limitar esta noção de disponibilidade. A disponibilidade é total, quaisquer que sejam suas atividades, quaisquer que sejam seus momentos interiores ou exteriores, quaisquer que sejam seus momentos de confronto ou dificuldade, mesmo de sofrimento.
você verá por si mesmo que a noção de disponibilidade da pessoa já não se aplica e não tem mais sentido, e no final, você é a própria disponibilidade, e isto está presente em seu sono, desde o seu primeiro olhar pela manhã até o momento em que você adormece. Você não será mais capaz de fazer qualquer diferença entre os momentos de ágape da noite e os momentos da manhã. Ágape estará presente de forma constante, o sorriso ocupará todo o espaço e todo o tempo, e, sobretudo, a emanação do fogo do Sagrado Coração se tornará evidente. O seu corpo de luz, neste momento, será carregado, se assim eu posso dizer, com luz, mas também com o que se refere ao tempo zero através do que é chamado de radiação gama. O que habita no seu coração é a fonte do universo. O que habita no seu coração e o que você é, e é toda a criação. O que pode ter sido um conceito ou vaga ideia para alguns de vocês se tornará uma vivência cada vez mais coerente, persistente e óbvia a cada dia e hora. Vocês verão através da leveza, verão através do dom e da acolhida, verão através desta noção de que o outro não existe mais do que vocês, e é muito mais importante do que vocês dentro da ilusão. Assim é concedido, não o perdão, mas a acolhida e o bom, e assim é concedido por você mesmo, provando si mesmo o fogo do Sagrado Coração. Silêncio. Lembre-se de que o tempo e o espaço estão agora conjugados no presente. Isto significa que a própria noção de disponibilidade, como você apresentou e de acordo com a sua programação, não se aplicará mais. Você estará sempre disponível, quer queira quer não. Vocês estarão permanentes no dom e na acolhida, quer queira quer não, porque nenhum resíduo de relutância da pessoa como da eternidade pode conter esta emanação do absoluto que se traduz na carne pelo dom e pela acolhida. Silêncio. Em meus silêncios, o fogo do Sagrado Coração está presente em você além da compreensão das minhas palavras, além de toda a lógica. Isso está feito. Silêncio. Além disso, você verá por si mesmo, quando esta emanação estiver muito presente, que a humildade não é algo a ser buscado, que a infância não é algo a ser compreendido, que a transparência não é mais um conceito a ser aplicado à sua vida, mas é a evidência do que você vive. Neste momento, não poderão mais duvidar de quem você é, não poderão mais questionar nenhuma circunstância de sua vida ou da vida, mas banhar-se-ão constantemente nesta felicidade, e irão reparar que quanto mais se dá, e que quanto mais acolhe, mais intensa é e mais contribui para estabelecer uma felicidade que não depende de nenhuma circunstância do corpo, de nenhum pensamento, de nenhuma energia, de nenhuma vibração, e sobretudo de nenhuma consciência. Silêncio. Bem-amados, vamos continuar. Pergunta. Nestes tempos, muitas coisas desaparecem, incluindo objetos, mesmo os maiores. Esses fenômenos são isolados ou isto faz parte do processo? Bem-amado, o que desaparece acima de tudo é você. Os objetos inanimados não são dotados de vontade própria, nem de capacidade de autodesaparecimento, se assim posso dizer. Claro que há sempre causas, mas eu gostaria de lembrá-los que o que desaparece primeiro é o sentimento e a ideia de ser uma pessoa, o sentimento e a ideia de ter que evoluir, o sentimento e a ideia de ter que progredir. Isto é o que primeiro desaparece, que é o pré-requisito, de certa forma, para o desaparecimento do corpo de carne pelo mecanismo chamado ascensão, pelo mecanismo chamado consumação do efêmero, e não importa o que seja, o resultado é o mesmo, você não está mais preso ou apegado a esta forma atual como a qualquer outra forma existente. Você se situa entre cada forma, você se situa na totalidade do sonho da criação, você tem sido todos os atores e todos os espectadores, você tem experimentado todos os seus aspectos desde o mais denso dos cristais até o mundo mais torturado chamado de confinado, assim como os reinos arcangélicos, assim como os quatro viventes.
Você já sonhou tudo isso, simplesmente você esqueceu. Então não se preocupe com os objetos que desaparecem, porque não é o mesmo processo. É claro que, em alguns casos, a vida também removerá alguns elementos que não são essenciais no que será vivido hoje. Se os objetos que desaparecem estão relacionados a qualquer atividade, então é um sinal inequívoco de que essas atividades não têm mais nenhuma razão de ser. Não importa o quanto se divertiram, não importa a forma que tenha tomado. Porque hoje, você tem que estar disponível e a disponibilidade é totalmente em ressonância à ágape. A emanação do Sagrado Coração não lhes deixará dúvidas, além de qualquer experiência ou experiência passada sobre a inefável beleza do Eu Eterno, lhes fazendo redescobrir, na mais simples humildade, o caminho da infância, o caminho da inocência, o caminho da transparência. Vocês não precisarão mais depender do que foram chamados os 4 pilares, porque de agora em diante a fusão dos 4 viventes tornou naturalmente possível viver isto. Não se trata mais de um ensinamento, não se trata mais de definir o que as estrelas definiram através destes 4 pilares, mas de encarná-los e vivê-los com facilidade, e deixar vir o que emana sem se preocupar com nada. Então você se tornará humilde, e de alguma maneira estará desinteressado de todas as visões, todas as projeções, todas as memórias, todas as histórias, mas também em se tornar tudo. Você não será mais afetado pelo sofrimento, pela morte ou pelo que pode acontecer na superfície deste mundo como no céu. Você estará neste estado particular, no momento em que o efêmero se extingue, no momento em que é consumido, no momento em que é reabsorvido em sua totalidade. O resto será um sonho distante, um pesadelo do qual você acorda. E mesmo as experiências passadas vividas há muitos anos para alguns de vocês, qualquer que seja a intensidade e o potencial delas para transformar sua consciência, que certamente foi útil ou mesmo indispensável, hoje não representarão mais nada para você. Você não só estará livre de qualquer conceito, livre de qualquer experiência, livre de qualquer forma, livre de qualquer noção de mundo, livre de qualquer experiência ou manifestação de consciência, porque ao viver o eterno aqui mesmo através deste corpo, a humildade faz você descobrir isto e amplia o estado natural. Este estado natural também poderia ser chamado em sua língua popular, de bom coração, o estado crístico, mas também a incapacidade de ser diferente disto. Seja qual for o seu posicionamento anterior, este dom e esta acolhida não podem ser confundidos com a aceitação da pessoa, não podem ser confundidos com o que você deu como uma pessoa. O amor é, portanto, a acolhida e o bom, além da forma, além do espaço, além do tempo. Isto se traduz no fogo do Sagrado Coração, que poderá fazer você dizer, como disse Cristo, quem me tocou? Tudo que vocês olham, como toda criança que vocês olham, vai desencadear em vocês o mesmo amor que vocês chamam de amor de seus filhos ou amor de sua vida. Você não será mais capaz de ver a menor diferença entre o carrasco e a vítima. Você não será mais capaz de ver alguém como um salvador de qualquer coisa. Você estará então definitivamente livre do jogo da forma, definitivamente livre deste mundo como de todos os outros. A modificação das necessidades fisiológicas, mesmo deste corpo, será amplamente transformada, os levando a viver a leveza, qualquer que seja o seu estado anterior, os levando você a encontrar de alguma forma uma nova respiração, que não é uma respiração vital, mas a respiração do amor. Assim é a ação dos 4 viventes, encontrando novamente o momento inicial da criação, Elohim, o Espírito de Deus que flutuou sobre as águas. As águas de cima se juntaram às águas de baixo, o Espírito, o Paracleto, fundiu em vocês as águas de cima e as águas de baixo, isto é o que você está vivendo neste momento e será mais acentuado, como eu disse, de um dia para outro, durante este mês de março. Bem-amado, eu ouço você. Pergunta: por que é que a yoga do riso não me faz rir? Só porque você já não precisa de yoga. Você ri de você mesmo.
Rir de si mesmo é deixar que o que você é se expresse. É bastante óbvio que algumas circunstâncias de hoje, aqui neste caso, vocês se perguntem por que não riem como os outros, mas rapidamente perceberão que mesmo em eventos dolorosos que lhes dizem respeito como acerca de qualquer outro, o riso estará presente. Risos. Ela começa a rir-se. A seu riso já não precisa de apoio, o seu riso já não precisa de yoga, o seu riso já não precisa de razão, o seu riso já não precisa de predisposição. É isto que se expressa agora, que é um verdadeiro riso que acompanha o fogo do Sagrado Coração. Silêncio. Amado, vamos continuar. Vozes. Não há mais perguntas escritas. Então, se temos irmãos e irmãs nesta assembleia que querem testemunhar ou expressar o que eles quiserem, nós escutamos. Temos uma irmã a aproximar-se. Testemunho. Na reunião anterior, eu não estava lá, mas experimentei coisas que gostaria de partilhar. Sem saber o que se passava durante a reunião. Veio na forma de sonhos. Havia 3 sonhos. Eram sonhos, eu realmente não sentia como se estivesse dormindo, mas... Então, o primeiro sonho me despertou porque era um orgasmo cósmico, então me despertou numa explosão de luz e intenso prazer do útero ao coração. Na segunda noite, eu sonhei, à minha esquerda, havia um homem, para quem eu olhei e, sem que eu lhe fizesse perguntas, ele me disse... Sim, eu sei, não sou assim tão jovem, bem, pareço mais novo que a minha idade. Eu voltei aos meus pensamentos, e disse a mim mesmo, bem, é engraçado, é como eu. Mas eu não me importava mais com esta pessoa e no dia seguinte tive a informação, a impressão de que era o sagrado masculino que se tinha apresentado a mim. E na terceira noite, eu acho que foram as noites que se seguiram, eu vi uma porta entreaberta, e a trava, finalmente a fechadura na borda da porta estava completamente quebrada, danificada, e um pensamento passou pela minha cabeça. Era que nunca mais poderia ser novamente trancada esta porta. Aí está. E tudo isso ocorreu entre 13 e 17 de fevereiro. Bem-amado, em todos esses 3 sonhos não me competem explicar, mas no entanto nesse nível, vocês descrevem a fusão do sagrado feminino com o sagrado masculino, realizando em você o primordial andrógeno. Depois repare que há uma forma de uma porta semi-aberta. Isto simplesmente afirma a realização da androgenia primordial que acompanha a emanação do fogo do coração sagrado. Além disso, muitos de vocês, sensíveis às vibrações, vêm percebendo há algum tempo, mesmo que apenas há poucos dias, o aumento das vibrações no nível do que foi chamado 12º corpo, o 11º corpo e o 10º corpo, ou seja, o que está localizado acima da bola do nariz, o que está localizado no lábio superior e o que está localizado entre o pomo de Adão e o queixo. A reunificação destes 3 corpos, ilustrada por uma yoga dada há muitos anos por um amigo, que consiste em colocar os 2 polegares unidos no 10º corpo, os 2 dedos indicadores unidos no 11º corpo, e as 2 articulações maiores acima da bola do nariz, que também une certas coisas em você. É o surgimento e o nascimento da androgenia primordial aqui nesta encarnação, fazendo você descobrir que, no final, a noção de sagrado feminino e sagrado masculino estavam apenas ligados ao primeiro parto, a primeira lágrima, a primeira manifestação da consciência independentemente da anomalia primária. Então, você está realmente revivendo, através desses sonhos, o caminho de frente para trás, se é que eu posso dizer. Isso foi chamado de rebobinar o filme. O que você acabou de expressar através de seus 3 sonhos e do orgasmo cósmico do primeiro sonho, é a estrita verdade e foi vivida na verdade. Isto aparecerá a vocês à medida que avançarem até mesmo sonhos que podem se reproduzir muito mais vivos e intensos do que o que estão vivendo neste mundo.
Além disso, você mesmo traduz isto. No primeiro sonho, você acordou, porque o orgasmo cósmico é realmente como você o chamou, que se manifesta no nível do coração e que agora pode nascer do ventre, como da cabeça e atinge o coração, que naturalmente ativa os 24 fios da luz na emanação. No entanto, ao lhe dar a constituição, como foi feito por outras vozes na época, a respeito do tetraquihexaedro, eu lhes peço para não se preocuparem pelo aspecto estrutural ou mesmo pelo aspecto dinâmico, mas muito mais perceber a modificação radical de sua pessoa, de sua postura e de seu relacionamento com o mundo interior e exterior, observando então que a verdadeira humildade, infância e transparência, todas essas funções estão ativas em você, independentemente de sua vontade, e independente de qualquer esforço, os levando a perceber que quanto mais você nada é, mais humilde você é, mais verdadeiro você é e mais você está em emanação espontânea do fogo do Sagrado Coração. Então Ágape se amplifica, favorecendo de certa forma, se assim eu posso dizer, a prática das ressonâncias Ágape, bem como a prática das ressonâncias em rede Ágape, com uma maior intensidade e uma lucidez que os fenômenos de percepção energética, mas também como uma eficácia muito maior na resolução do efêmero, em você como no outro. Já foi dito há algum tempo que o sonho se tornou realidade. Através do que acabou de expressar, e em particular no primeiro sonho, você expressa que há também um emaranhado entre a realidade e o sonho, entre a realidade ilusória deste mundo e o sonho. Isso traduz e ilustra perfeitamente o que eu chamei a travessia, a passagem e a acolhida que se realiza e se manifesta através deste primeiro sonho e deste orgasmo cósmico. Não vale a pena perguntar sobre as datas em que isso aconteceu, mas é coerente com o recente período de 3 semanas atrás. Isso é verdade. Irmã: sim, é verdade. Voz: ela diz que sim. Por isso, agradecemos o seu testemunho, a sua experiência. É autossuficiente. Tudo o que você tem que fazer é acolher, ressoar, e a ressonância está feita. A ressonância não mais de coração para coração, ou de coração a coração, já é não só a ressonância ágape, mas é claro a emanação do absoluto, quando as lágrimas fluem, o riso os leva, onde tudo é luz e onde tudo é verdade. Você viveu isto em um sonho, isto foi traduzido em uma realidade ilusória e isto é a única realidade. Quando você se aproxima das baleias, se é real em um contato físico ou apenas em imagens transmitidas, e que já as viram, nos colocam a todos no mesmo estado de reconexão, reconhecimento e evidência. E esta é a coisa mais importante, não o sonho em si, nem mesmo o seu conteúdo, mas as consequências desses 3 sonhos e onde você está agora, real e concretamente, em relação a esta noção de humildade, esta noção de reivindicação, bem como de qualquer noção de apropriação de qualquer elemento, pois o dom apenas pode ser uma restituição e, principalmente, com um grande sorriso. Silêncio. Bem-amado, você tem alguma coisa a acrescentar? Voz: não, ela não tem nada a acrescentar. Então, podemos continuar a colher o que quiserem dar, o que querem entregar. Aproxima-se uma irmã. Irmã: eu simplesmente vou testemunhar esta manhã do que compartilhamos na fusão dos 4 viventes. Bem-amado, não estamos ouvindo, fale mais alto. Irmã: venho testemunhar a fusão que experimentamos dos 4 viventes, fazendo os triângulos de 3. Amado, suponho que se refere ao exercício feito esta manhã às 3 horas, sobre a rede de ressonância ágape. Irmã: sim, é verdade. Eu quero testemunhar sobre como foi vivido. Vou tentar ser claro porque houve muitas coisas. Então, no início, eu coloquei as mãos no meu coração, e a ativação foi feita muito rapidamente. Então soltei as minhas mãos para ter mais liberdade e então começou com um grande canal que me atravessou de cima a baixo, subindo para o céu e descendo para a terra.
Então o nosso amigo Jean-Luc se apresentou em meu corpo. Era como se ele habitasse meu corpo. Eu sentia a forma de seu crânio, seus ombros, finalmente tudo até os seus pés. Ele estava presente dentro de mim. E então eu senti a presença dos outros irmãos e irmãs que viviam comigo este triângulo, e também senti que neles havia um canal que os atravessava de cima para baixo. Todas as estrelas começaram a fiar muito, muito ativas na frente, mais o triângulo de fogo na frente, o triângulo da terra. E depois era outro, como eu diria. Outro ser que veio habitar em mim, que tomou o meu lugar dentro de mim, o que me pareceu, mas foi muito, muito rápido, que era Oriones. Então havia mais dois, mas eu não tive mais nada, e então senti a fusão com os outros irmãos e irmãs que também fizeram os triângulos. Aqui eu também vi esses canais que os cruzavam de cima para baixo. E eu posso ter esquecido algumas coisas, havia muitas coisas, mas isso é o que eu posso testemunhar. Eu lhe agradeço, obrigado. Eu gostaria também de salientar que a partir do momento em que outro irmão esteja presente em vocês e até mesmo que se sintam, como dizem, o seu esqueleto, os seus modos de funcionamento, os seus pensamentos, vocês se tornam integralmente outro e isto participa da experiência de que o outro e vocês, é apenas a mesma identidade em outros tempos e em outros espaços, concentrados neste mundo. Com isto termina a separação, termina a distância. E viver isto permite você compreender, vivendo que é o fogo do Sagrado Coração, porque já não há mais você, já não há mais o outro, e ambos são permutáveis. E que um não tem mais realidade que o outro. A obra branca está terminada. A celebração de Ágape lhe conduz e leva você, como eu disse, através de múltiplas experiências, de experimentar esta verdade. Estamos todos uns nos outros e, no fim de contas, não há ninguém. Isto é o que se revela, isto é o que se experimenta e, no entanto, como eu disse, não há nenhuma técnica estritamente falando para desencadear ou amplificar o fogo do Sagrado Coração, mas simplesmente o acolhimento. Através do seu testemunho, você nos dá a entender que não só acolheu a essência do outro, mas que se tornou o outro. Isso mostra que você é todas as formas e que você é todas as consciências. Isto também vai acontecer com muitos de vocês. Neste momento, de fato, vocês verão a inutilidade de qualquer discriminação, a inutilidade de qualquer julgamento, porque no final, quem quer que você julgue nada mais é do que você mesmo que você julga. Quem quer que você condene ou rejeite é, de fato, apenas a si mesmo que você rejeita ou condena, e isto será vivido de diversas maneiras possíveis, mas os levará à mesma conclusão. Existe apenas o absoluto, todo o resto já passou. E isto está acontecendo através desta carne, mesmo antes do evento coletivo, neste exato momento. Seu testemunho ilustra perfeitamente que não há ninguém e que ambos são intercambiáveis no fogo do Sagrado Coração ou na ressonância em rede de Ágape. Não é uma experiência, é a instalação da verdade. Vivendo isto, você pode dizer como Cristo: o que você faz ao menor de você, é a você que isto é feito. Porque o sentido de responsabilidade do outro, que não existe mais do que você, é tão importante quanto você, mesmo dentro do personagem. É assim que se descobre a verdadeira humildade, onde nada pode ser julgado, onde nada pode ser condenado, mesmo nos atos mais repreensíveis, mas simplesmente acolhido para ser amado, para ser transmutado. Não é uma questão de perdão, mas uma transmutação total do seu corpo, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos. Não pode haver o menor egoísmo ou ego quando este processo ocorre. Acolher o outro não só em sua essência, mas em sua totalidade, tornando-se o outro, é de fato real e quando vivenciamos isto uma vez, já não podemos mais aceitar fazer ninguém sofrer, julgar ninguém ou qualquer coisa. Isto não é uma regra moral, mas é algo que é evidente.
Da mesma forma, para a unidade, já não há necessidade, já não precisa, de compreender o seu significado tal como foi explicado pelas estrelas, uma vez que a partir de agora você encarna e vive isto. Não há melhor demonstração, não há melhor realização dentro do próprio sonho do que o que os levou a este despertar. Quer o aceitem ou não, no final isso não faz diferença, porque somente o absoluto é importante e o que acontece na eternidade através deste efêmero. Silêncio. Bem-amados Abas, quem quer se expressar, testemunhar ou falar? Irmã, eu também gostaria de dar um pequeno testemunho sobre esta manhã, mas foi quando experimentamos o fogo do coração, o fogo sagrado do coração. Ao mesmo tempo eu senti essa torção no meu coração, mas parecia estar cavando o meu coração, e então, acima de tudo, uma coisa realmente incrível é que eu tinha a impressão de que meu estômago estava inchado e que eu até tinha que me colocar de volta para poder suportar isso. Eu disse a mim mesmo, você deve ter um problema, e de fato, eu senti que estava transbordando e então, continuou quando juntos nós fizemos os triângulos, ele ficou ainda maior na parte superior do corpo. Bem, eu disse para mim mesmo algo está acontecendo, mas ainda estava um pouco dolorido, e quando tudo parou, quando paramos, cessou, mas com um sentimento interior de alegria que era impossível de expressar, por dentro. Porque eu tive a sensação de que eu estava experimentando algo que todos nós estávamos experimentando e isso acabou sendo de verdade, já que duas outras irmãs me falaram sobre isso. Isso mesmo. Esta é a verdade vivida em inúmeros lugares neste planeta. Isto corresponde, como eu disse, a uma forma de fusão entre as energias vitais mais densas, localizadas no nível do primeiro chakra, que liberam através do parto interior esta ascensão do orgasmo cósmico ou alegria inexprimível. No sonho anterior de que uma de nossas irmãs falou, ela mencionou o despertar no meio da noite por este orgasmo cósmico. É de fato um parto de certo modo, que não é um parto na matéria, não é um parto no espírito, mas que é um parto no absoluto. Esta é a emanação do fogo do Sagrado Coração que efetivamente, como você descreveu, como o descreveu no sonho de nossa irmã anterior, sai da cabeça, da testa e eventualmente do triângulo da terra atrás da cabeça, e especialmente através do pubis, onde está localizado o útero, onde está localizada a próstata, onde está localizada a primeira lágrima, a primeira separação da primeira manifestação da consciência. Encontrar isto, seja pelo orgasmo cósmico ou pelo posicionamento de seu corpo e pelo inchaço de seu corpo, afirma o nascimento da verdade, a revelação e a emanação dela, sem freio e sem limites, sem moldura e sem referência, sem anterioridade e sem posterioridade, somente um momento presente que é a solução do espaço e do tempo como o espaço da resolução do sofrimento como do desejo. Silêncio. Querido Abas, vamos continuar. Silêncio. Irmã, foi dito várias vezes recentemente que a vida que estamos vivendo aqui é um videogame quando seguramos o controle, e quero dizer que quando fui para a cama aqui na primeira noite, adormeci com o controle na mão e acordei no dia seguinte tendo largado o controle durante a noite. E desde então, me sinto como um elétron livre. Eu experimento muitas coisas que não entendo, mas que são explicadas pelas palavras de Jean-Luc Yaba, e quando meus olhos estão abertos ou fechados, eu sinto que o mundo inteiro está em mim. Amados, como eu disse e como vocês dizem, olhos abertos estão abertos para o mundo e para a personalidade. Os olhos fechados estão abertos para a eternidade e a emanação do absoluto. Hoje é muito simples ver a diferença entre o que acontece com os olhos fechados ou abertos. Eu não estou falando aqui de alinhamento, não estou falando aqui de meditação, mas realmente e concretamente de abrir e fechar os olhos. Eu tive a oportunidade de repetir esta frase inúmeras vezes.
quando os meus olhos estão abertos, sou Jean-Luc, quando os meus olhos estão fechados, sou Abba. E, no entanto, somos todos Abba. Vês a mesma coisa em você, como você disse, quando você entende que se trata de um videogame, você larga o controle e deixa o jogo se fazer sozinho sem você. Esta é a melhor maneira de jogar o jogo, é a melhor maneira de chegar ao fim, soltando o controle, como você disse, porque tudo está escrito, absolutamente tudo, no que diz respeito à sua vida, a qualquer vida neste mundo, bem como em qualquer dimensão. A crença em dirigir a vida, a crença em melhorar a si mesmo, é apenas a pessoa, e não quem você é. Foi você quem desenhou o videogame, você sabe disso, ou pelo menos se reconheceu. Mesmo que ainda haja omissões na memória, como dizem, nem tudo está entendido, mas você sabe que não é importante, porque percebe por você mesmo o que está ocorrendo em você desde que abandonou o controle, porque percebeu por você mesmo que o que lhe é oferecido quando os seus olhos estão fechados, é muito maior do que o que você viveu até agora. Você pode confirmar isso? Irmã. Sim, completamente. Cada um de vocês é chamado a ver isto, desde o momento em que deixam de jogar o jogo do bem e do mal, desde o momento em que deixam de jogar o jogo das visões, intuições, percepções, assim que chegam à inocência e à infância, então está presente a emanação do fogo do Sagrado Coração. Não há mais nada a fazer exceto parar de se mover, parar de acreditar no que você vê, no que você já experimentou. Seja totalmente virgem no instante do momento presente que lhe devolverá de forma magistral. O que você está expressando aqui é exatamente a verdade que cada Abba e cada irmão e irmã que ainda se considera uma pessoa, vai viver com a mesma intensidade. Basta apenas pensar nisto é o suficiente para que isto aconteça. Não há nenhum esforço a fazer, há apenas de se dar a si mesmo, e há apenas que acolher finalmente tudo. Neste momento, o fogo do Sagrado Coração, que é o estado natural, além desta forma e de qualquer emanação, como eu disse, se torna permanente do seu não ser, a permanência reencontrada do eterno, antes do videogame, porque obviamente, como tudo já foi percorrido, como tudo já foi experimentado, desde o plano mais denso até o plano mais elevado, obviamente, vocês percebem esta verdade. Portanto, não há necessidade de procurar, não há necessidade de encontrar, há apenas a necessidade de viver em humildade e simplicidade. E verá a cada dia um pouco mais, cada minuto, cada ocasião, que quanto mais está na humildade, mais há esta simplicidade, mais há a aceitação de não compreender nada, de não ver nada, de não se deter em nenhuma percepção como em nenhum sentimento, e que esta alegria indizível está aí, e o fogo do Sagrado Coração entra naturalmente em ação. De fato, toda a criação está em seu eu eterno, atrás do coração, se assim eu posso dizer, e isto é o que é revelado, e que tinha sido esquecido, colocando um fim à cena do teatro, colocando um fim ao personagem, colocando um fim ao sonho da individualidade, colocando um fim ao sofrimento e colocando um fim a tudo que acontece que é ilusório. Então você entendeu através do abandono do controle que tudo estava escrito, correspondendo também a esta frase que foi repetida inúmeras vezes. Tudo que deve acontecer vai acontecer, e qualquer coisa que não deve acontecer não vai acontecer, não importa o que faça. Porque tudo está escrito. A única liberdade que não depende interna nem externamente, está no reconhecimento disto, aliviando o fardo de todo o trabalho, fazendo desaparecer definitivamente toda busca e se assentando nesta infância e nesta humildade, para o maior benefício de todos os outros que é você, em todos os lugares da criação. Então, neste momento, vocês são muito mais do que o caminho, a verdade e a vida, porque percebem que, no final que não tem jeito, há apenas uma verdade e que havia apenas uma vida. O eu eterno nunca passará, a humildade flui dele, a simplicidade, a transparência, a impossibilidade de mentir, a impossibilidade de trair ou trair a si mesmo, está além de qualquer contingência, além de qualquer história, bem como de qualquer cenário que tenha sido escrito.
Silêncio. A emanação do fogo do Sagrado Coração continua em seus silêncios, aqui como em toda parte, com a mesma intensidade e ressonância. Silêncio. Quanto ao que você acaba de dizer, antes de dar a palavra a um irmão ou irmã, eu lhe digo o seguinte: quando os olhos estão abertos, você vê o mundo. Quando os olhos estão fechados, você vê a verdade que não precisa de visão. Não há nada para ver a não ser viver o indizível. Silêncio. Bem-amados, podemos continuar. Irmã, então eu queria voltar ao exercício desta manhã, em forma de triângulo. Como? Irmã, eu estava falando sobre o exercício desta manhã às 3 horas, em um triângulo, em uma formação triangular. Então eu tenho a mesma coisa, tenho um coração inchado, um estômago que incha enormemente até o ponto de sentir a dor de alguns. Eu realmente sinto uma dor muito ruim, de alguns. Então o estômago incha muito, fica muito duro, e quando eu ponho minhas mãos, quando eu junto minhas mãos, eu sentia esta manhã como 2 batimentos, como 2 corações ou 2 batimentos, e o mesmo que bateu, mas isso realmente me machucou, minhas mãos doíam em certos estágios, e eu queria saber o que era a dor em minhas mãos. Bem-amado, o fogo do Sagrado Coração, além do aspecto estrutural, quando falei das 24 emanações do coração, no centro do chakra do coração, há obviamente um fogo que aparece da mesma maneira nas mãos e debaixo dos pés. Os 5 centros, como é chamado em alguns sistemas médicos, estão ativos. A radiação do Sagrado Coração, o fogo do Sagrado Coração, está obviamente presente no seu peito, mas também em suas mãos. Por isso, há algum tempo, eu lhes disse que podiam tocar, sem outra intenção que não fosse tocar outro irmão e irmã, e então veria que o fogo do Sagrado Coração também sai das suas palmas e, da mesma forma sai e entra nos seus pés, no nível das plantas dos pés. Existem, de fato, fenômenos de formigamento e queimação que pode ocorrer e que não estão relacionados com a onda de vida, e que também podem afetar os seus braços, às vezes sob a forma de dor nos braços ou antebraços, bem como nas pernas. Acima de tudo, não fiquem alarmados, entrem em ágape, entrem na humildade e desapareçam, e verão que o processo está realmente a desdobrar. Este calor pode, de fato a princípio, pode ser experimentado como desagradável ou embaraçoso, mas você logo verá que se colocar sua mão em algum lugar do seu corpo, ou em qualquer outro irmão ou irmã, sem outra intenção que não seja tocá-lo, então a emanação do fogo do Sagrado Coração estará presente em vocês como no outro, desde o momento em que não tem a intenção de curar, desde o momento em que não tem outra intenção senão a de simplesmente tocar outro corpo em qualquer parte que seja. Não se refere a massagem, não se refere a carícias, não é apenas a questão de beijar, mas na verdade simplesmente de tocar com a mão. Além disso, muitos de vocês, aqui como em toda parte, notam nestes momentos privilegiados, quando Parame nos fala, quando você se expressa espontaneamente, e você quer tomar um ao outro pela mão, para simplesmente tocá-la. O toque aqui não é terapêutico, nem uma carícia ou massagem, nem sequer um sinal de afeto. É simplesmente se reconhecer no outro e pelo outro, além de qualquer outro, assim como além de vocês. Por isso, há algumas semanas, insisti em tocar vocês, porque o contato físico é tão importante como o contato coração a coração, precisamente porque o fogo do Sagrado Coração começa a sair pelas mãos. Não é uma energia que se possa assimilar ao magnetismo, esse fogo seria mais de natureza elétrica. Este corresponde ao que foi chamado de fogo ígneo, mas não apenas. É a alquimia do fogo vital, em suas partes residuais e a parte mais dorsal do coração, as mãos e os pés que se misturam e alquimizam com o fogo vibracional e o fogo ígneo. Os 24 raios que emanam do Absoluto, no fogo do Sagrado Coração, estão obviamente presentes nas vossas mãos.
Mas lembre-se que mesmo que você seja terapeuta e use suas mãos de qualquer maneira, tocar o outro é um ato de reconhecimento e não um ato de terapia. Se você aceitar isto, então verá que o fogo do Sagrado Coração é ativado instantaneamente. É nesse sentido que não há necessidade de ritual, de prática, mesmo a mais simples e elementar, mas simplesmente de expressar esta humildade, se reconectando com o outro através do toque físico. Da mesma forma que durante o processo de absorção das essências se podiam tocar o outro olhando e sorrindo, hoje se toca o outro realmente tocando sem outra intenção que não seja tocá-lo, como Cristo ilustrou perguntando quem o havia tocado. A cura então ocorre, não é um cuidado, não é uma energia, não é algo conhecido, é algo muito mais amplo, é um reconhecimento e também é uma acolhida, e é também um dar-se através do mesmo gesto. Isso leva você naturalmente à humildade, os leva naturalmente à infância e à transparência, simplesmente como um toque. Se uma criança que quer tocar o rosto, uma mão, experimentar o contato e a partir de agora experimentar a ausência de diferença. Então, sim, as sensações e percepções que você tem de algumas pessoas em suas mãos ou seus pés, ou ambos, refletem o que está acontecendo. Mesmo que ainda haja dor ou aperto nos membros, ou calor, não se assuste, toque o outro e verá o que acontece. Silêncio. Antes de lhe dar novamente a palavra, eu gostaria também de esclarecer e mostrar a diferença entre tocar com os olhos abertos e tocar e depois fechar os olhos, porque estará menos sujeito à visão, ao sorriso do outro ou ao questionamento do outro, e então irá acolhê-lo com ainda mais evidência, se entregando totalmente. Daí virá esta emanação espontânea do fogo do Sagrado Coração, porque é necessário ser humilde para ousar tocar sem outra intenção que não seja tocar, curar, tratar, acariciar ou ter uma ação, mas simplesmente o contato. Assim como houve contato na absorção da essência, hoje você vê que há apenas uma carne, além de qualquer forma corpórea, afinal é apenas a mesma vida e a mesma verdade. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Vós, todas as irmãs e irmãos estão agora mesmo se tocando e de mãos dadas. Então, eles não precisarão mais falar. Vós, então, não há mais fala. Não há mais discurso e estão de olhos fechados. Vós, além disso, os seus olhos estão fechados. E acordei você enquanto falava. Então, o que mais podemos dizer, se não viver o que está aí, o que sempre esteve aí? Vós, eu acho que uma irmã tem uma pergunta. Com alegria. Não, está errado. Um testemunho. Então, vamos embora. Vós, um testemunho. No microfone. Irmã. Alguns momentos atrás, depois do riso, veio um dilúvio de lágrimas com espasmos do coração e agora me sinto imensamente vasta, com todas as minhas células cantando, dançando e vibrando com alegria. Bem-amado, o que você descreve pode ser qualificado como uma emoção, mas uma emoção muito mais ampla do que o alcance das emoções humanas. É a emoção do sagrado, é a emoção de sua reunião, e as lágrimas, é claro, se sobrepõem às alegrias, aos sorrisos, porque há tanto tempo está na linearidade do tempo deste mundo como de todos os outros, que não foi encontrado. Então, sim, a ressurreição está chegando ao fim. Seus testemunhos são a prova clara disto. Os acontecimentos deste mundo, bem como os acontecimentos internos, só podem confortá-lo na verdade do que você está vivendo, quaisquer que sejam os sofrimentos deste mundo, quaisquer que sejam os sofrimentos de sua vida, e talvez a alegria venha a abolir tudo isso. O fogo do Sagrado Coração, como eu lhes disse durante um dos satsangs, se manifesta por esta impressão de compressão ou explosão do peito, acompanhada ou por este orgasmo cósmico ou por este inchaço que vem do ventre,
que lhes conduz ao coração e à reunificação total com toda a criação e com todo o sonho. Como vocês dizem, é vasto, é ilimitado e é um brilho nas células, porque a biologia no aspecto mais carnal de seu corpo, também reage a ele, e claro, a partir de cada célula, bilhões e bilhões de células que compõem você, vibram em uníssono com esta redescoberta, em uníssono com o fogo do Sagrado Coração. E é sentido, e mostra e será visto muito em breve, não só no brilho de seus olhos, não só em suas palavras, mas simplesmente pela sua presença conjugada com sua ausência. Ninguém pode ignorá-lo, mesmo que você tente manter-se calado, e você mesmo não pode ignorá-lo porque terá um impulso de acolher o outro na sua totalidade, de reconhecê-lo da mesma forma que você o faz, qualquer que seja a animosidade que possa existir em certas situações que são apenas um mau posicionamento. Mas a partir do momento em que você acolhe qualquer que seja a resistência inicial diante de você, a partir do momento em que se tocam, sem outra intenção que não seja tocar, então o fogo sagrado será implementado, seja qual for a violência que esteja diante de você, não poderá resistir por muito tempo ao que você é, porque o outro só pode se reconhecer nisto, o que quer que ele diga, o que quer que ele sinta como apreensão, medo ou raiva. De agora em diante você só pode ser você mesmo a cada momento. Isto não pode mais ser pensado, não pode mais ser condicionado por alguma convenção moral, social, emocional ou familiar, você não será mais capaz de controlar quem você é. E isto é verdade para cada um de nós, porque se nos reprimirmos, sentiremos o sofrimento, não o sofrimento corporal, mas o sofrimento do espírito que se dilacera como foi durante o primeiro nascimento dentro da forma. Mais uma vez, o que eu estou dizendo aqui é muito prático, não sofre de atrasos e exige simplesmente que verifiquem por vocês mesmos, em vocês próprios, como em todas as relações e em todos os olhares. Isto está se tornando cada vez mais importante e se tornará, como eu disse, o seu estado natural, e você então compreenderá que todos os jogos do personagem, todos os jogos das lutas do ego, do poder, do medo, do mal entendido ou do sofrimento neste mundo, e isto é o que coloca um fim ao sofrimento, isto é o que acaba com o sonho, nada mais. Silêncio. Bem-amado, ainda há alguém presente? Voz. Não para isso. Já passa das 5 horas, vamos fazer uma pausa. Então, de fato, nós não iremos embora, mas vamos parar para uma troca, para penetrar um no outro, e permitir que eu abençoe cada um de vocês em ágape. Silêncio. Que a paz, a alegria e o amor do eterno presente floresçam em você a cada respiração. Abba agradece pela sua escuta, Abba agradece pelas suas palavras. Eu lhes digo, a todo momento, estamos um no outro, e nós já nos vimos, nós sabemos, nós vivemos. Para sempre. Através de Jean-Luc Ayon. Blog, Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis.